Ecotec, arquitetura verde. A cada ano, uma casa média norte-americana emite cerca de 10,5 toneladas de dióxido de carbono e gasta cerca de $1.500 em contas de serviços públicos, o que não é nada bom. Mas esta casa não emite poluentes e nunca receberá uma conta de gás ou luz. Por isso, é considerada a casa mais revolucionária dos Estados Unidos. Como no Sol, sua energia é fornecida pelo hidrogênio. Vou mostrar uma coisa. Meu nome é Mike Strisky. Bem-vindo à primeira casa abastecida com energia solar e célula combustível de hidrogênio da América do Norte. Strisky, um cientista e engenheiro com anos de experiência em energia solar, pode ter a solução para o aquecimento global bem aqui nestes tanques. Bom, é o que parece. Estamos na área dos reservatórios. Estes tanques têm 540 metros cúbicos de hidrogênio, o que equivale a 212 litros de propano ou 151 litros de gasolina. Essa quantidade de energia, junto com a solar e a geotérmica, é o suficiente para manter a casa por um ano. Gás para cozinhar, aquecer a casa e combustível para o carro. E de onde Mike tira todo este hidrogênio? Ele mesmo produz a partir de água da torneira. Mas quando as pessoas pensam em hidrogênio, elas se lembram disto: o Hindenburg. A revista Popular Science fez um estudo há alguns anos sobre o que aconteceu com o Hindenburg. A superfície da aeronave era revestida com óxido de alumínio, que é o combustível dos foguetes. Por isso, o que se viu queimando foi o óxido de alumínio na superfície e nos tanques de óleo diesel. O hidrogênio, que poderia queimar, escapou em décimos de segundo. O que se viu queimando não foi o hidrogênio, mas ele acabou virando o vilão dessa história. É um tremendo milagre que alguém tenha sobrevivido a este desastre. Os tanques não são perigosos. Se eles tivessem um vazamento, o hidrogênio subiria a 70 km por hora para a atmosfera. Na verdade, o hidrogênio não é tóxico, não polui e é menos inflamável do que a gasolina. Este é o coração do sistema. O eletrolisador capta a água depois que ela passa por um processo de deionização e osmose reversa. Este dispositivo injeta essa água quimicamente pura no eletrolisador. E este aparelho quebra as moléculas da água em hidrogênio e oxigênio. O processo é conhecido como eletrólise e usa a eletricidade para separar os átomos de hidrogênio e oxigênio em uma molécula de água. Mas onde Mike consegue a energia para o seu eletrolisador? A energia é gratuita. Cortesia do Sol. O hidrogênio pode ser reconvertido em eletricidade por meio de uma célula combustível. Aqui estão as células combustíveis empilhadas. As células combustíveis são o inverso da eletrólise. Desta vez, hidrogênio e oxigênio são novamente unidos para gerar eletricidade. A ciência desta casa é simples. Captamos luz do sol e convertemos em energia elétrica. A eletricidade que sobra é armazenada na forma de hidrogênio com o uso de água. Depois combinamos hidrogênio e oxigênio para obter energia. Esse processo resulta novamente em água e o sistema pode ser repetido indefinidamente. Este carrinho é movido a hidrogênio. O que torna o sistema de Mike realmente incrível é que ele é bem diferente da tecnologia convencional. Este é o sistema de energia perfeito que não consome nada além de luz solar. E no dia em que não tivermos luz solar, estaremos todos mortos. Mike até construiu um carro a hidrogênio para usar. É isso mesmo. Mike constrói carros a hidrogênio como hobby. Eu pego o hidrogênio que é gerado para a célula combustível que faz a casa funcionar e abasteço o meu carro com esse hidrogênio. Eu construí esse carro de uma forma que ele pudesse ser conectado a uma casa no caso de falta de energia. Eu posso fornecer energia para a casa com meu carro. Incrível, não é? O preço do sistema de Mike Strisky é alto, quase $500 mil. Mas como qualquer protótipo, seu custo será reduzido à medida que mais sistemas forem construídos. Este esquema de hidrogênio de fundo de quintal ainda está em seu estágio experimental. Mas se for tão eficiente quanto Mike afirma, ele pode ajudar a salvar o planeta. Uma casa de cada vez. Casas abastecidas com hidrogênio podem ser a mais nova tecnologia, mas até a velha energia solar está passando por uma revolução. Estamos tentando tirar o máximo do sol para suprir a energia de todos os sistemas desta casa.
Esta casa no Colorado é totalmente abastecida por energia solar. Pode não ser uma coisa nova, mas isto aqui é. Os tubos deste telhado fazem parte de uma incrível e nova tecnologia que pode tornar obsoletos os aquecedores de água e sistemas de aquecimento convencionais. Eles são chamados de tubos evacuados. O sistema é formado por fileiras de cilindros de vidro transparente selados. Dentro de cada cilindro há um fluido anticongelante que absorve a radiação solar. O anticongelante é direcionado para o porão, onde vai aquecer os 2.300 litros de água armazenados no tanque. Isso aquece a casa e fornece toda a água quente, sem o emprego de gás ou eletricidade. Até aqui, já podemos dizer adeus às contas de gás e energia elétrica. A eficiência desse sistema é bem maior do que a do sistema convencional, porque conseguimos enviar essa água quente do telhado para a maior parte dos locais onde o calor é necessário. Como tudo é suprido pelo sol, não precisamos nem de gás, nem de eletricidade. No quintal, os painéis solares que suprirão todas as necessidades elétricas da casa estão recebendo os toques finais. Coloque aquele canto primeiro e depois... Isso. É um sistema de 10 kW. Sempre que o sol brilhar, estaremos produzindo 10.000 watts de energia. E isso é mais do que o que você usa a qualquer hora do dia. Ao longo do tempo, este sistema de energia solar vai fazer com que as usinas elétricas deixem de produzir cerca de 13 toneladas de dióxido de carbono. E para absorver essa quantidade de CO2, você precisaria plantar mais de 16.000 metros quadrados de árvores. Quando houver sol, seu medidor de consumo vai andar para trás, o que vai reduzir a quantidade de energia que você paga. No final, será uma casa que não depende da rede elétrica. Isso quer dizer que, na verdade, esta casa fornece eletricidade para a empresa de energia. A casa de Jim, que retira toda a energia que usa do sol, é apenas um pequeno passo para salvar o planeta. Poderíamos extrair mais energia bruta do sol? A energia solar poderia fornecer toda a eletricidade necessária para nossas casas? Meu nome é Mel McClory, sou pesquisador do Laboratório Nacional de Energia Renovável e estamos trabalhando na próxima geração de materiais para um concentrador fotovoltaico. A maior parte dos painéis fotovoltaicos disponíveis no mercado usa o silicone como material semicondutor. Ele foi considerado um material revolucionário há 50 anos, mas apenas uma pequena quantidade de luz que ele recebe é usada eficientemente. Atualmente, os pesquisadores procuram um material semicondutor mais eficiente. Imagine um arranjo fotovoltaico que use uma variedade de novos materiais capazes de aproveitar a maior parte da luz coletada. É o chamado sistema multijunção e deve revolucionar a forma de fornecer energia às nossas casas no futuro. Para fazer este trabalho, vamos precisar de um MBE. MBE é a sigla em inglês para epitaxia por feixe molecular ou superevaporador. Na verdade, estamos tentando produzir dispositivos com nitreto de índio e nitreto de galho, que são compostos semicondutores relativamente novos. Só começaram a ser usados nos últimos 10 ou 15 anos. Isso vai nos permitir construir aparelhos capazes de coletar eficientemente a energia de todo o espectro da luz solar. Agora mesmo, aqui nesta câmara, estamos produzindo nitreto de galho. É um experimento inicial para depois montarmos os aparelhos com nitretos de índio e galho. Podemos combinar esses materiais para que nossos aparelhos absorvam todos os comprimentos de onda e extraiam a máxima quantidade de energia possível. Usando nitreto de galho e nitreto de índio, podemos usar todo o espectro solar e fazer aparelhos de forma simples, que possam absorver isso de forma muito mais eficiente do que os atuais aparelhos produtores de energia a partir da luz solar. Refletores e lentes concentrariam os raios solares na superfície deste novo e pequeno semicondutor, fornecendo eletricidade abundante. Com o desenvolvimento da tecnologia do concentrador fotovoltaico, o futuro pode ser um lugar bem diferente. Em vez de termos grandes usinas movidas a carvão ou gás natural, essa tecnologia poderia ser implantada em fazendas, que se tornariam a base da rede elétrica. Em vez de obter energia do carvão ou do gás natural, você teria energia diretamente do sol, distribuída por uma rede como a que temos atualmente. Não produzimos nenhum resíduo, estas coisas são totalmente verdes. Você pega a luz do sol e produz eletricidade. Não tem resíduos, não tem carvão, não tem gás natural, nenhuma dependência de nada. O potencial é tremendo, mas ainda há muita pesquisa a ser feita.
Essa tecnologia é tão pioneira que ainda não funciona muito bem. E é por isso que precisamos gastar tanto tempo trabalhando nisso, construindo aparelhos e descobrindo como esses materiais funcionam. Mas estes cientistas acreditam que estão no caminho certo e que esta nova geração de sistemas fotovoltaicos e multijunção poderia fornecer energia para milhares de lares ao mesmo tempo. Isso significa que cada conjunto de coletores vai ser muito mais eficiente na captação da energia do Sol. Os coletores solares multijunção podem ser a tecnologia inovadora que tanto buscamos para salvar o planeta. Mas isto é só uma parte da história. Alguns cientistas e engenheiros estão usando técnicas incríveis para criar uma fonte de calor gratuita, limpa e virtualmente ilimitada, que nos livraria para sempre dos combustíveis fósseis. Algumas pessoas acreditam que a energia solar poderia atender a todas as necessidades do planeta e que isso pode ser feito de várias maneiras. Veja esta casa, por exemplo. Ela tem uma eficiência energética 80% maior do que uma casa comum, mesmo sem ter isolamento, revestimento ou pintura, e ainda pode ser montada com uma parafusadeira. Meu nome é Michael Sykes e eu sou o inventor do sistema de construções Enertia. Atrás de mim está uma casa Enertia. As casas Enertia são 100% feitas com blocos de madeira renovável e usam a energia do sol e da terra para se aquecer. Construindo casas de madeira, aprendi uma coisa. Sempre ouvi dos clientes que suas casas de madeira eram eficientes em termos de energia. A madeira maciça age como uma bateria térmica. A madeira maciça é mais eficiente do que paredes finas com isolamento interno. No inverno, o ar nas paredes da face sul se aquece e forma um ciclo de convecção em torno da estrutura interna, transferindo calor para a madeira sólida. O calor se espalha lentamente ao longo do dia. As paredes de madeira são como baterias térmicas. O sistema de construção Enertia usa a massa térmica da própria madeira como um meio para absorver o calor e usá-lo ao longo do dia para regular a temperatura interna. No verão, a casa fica fresca, liberando o ar quente através do sótão e trazendo o ar frio do porão para o interior. Como na maioria das casas solares, há muito vidro no lado sul. Há uma cavidade no telhado por onde o calor pode sair e uma cavidade na parede norte para que o ar quente possa circular completamente pela casa, aquecendo-a no inverno. As casas Enertia são como uma casa dentro de outra casa. Toda abertura tem 2 janelas. As casas Enertia são um pouco mais caras, mas com a instalação de painéis solares, os custos com eletricidade podem ser reduzidos em mais de 80% em comparação com casas convencionais. Minha formação é de engenheiro mecânico com especialização em termodinâmica, o que me torna um pouco mais curioso para saber como todos os materiais armazenam energia. Aqui na fábrica da Enertia, a madeira é cortada, numerada e preparada para ser transportada. As tábuas das casas são montadas a partir de pequenas peças coladas que formam laminados. Elas se encaixam desta forma, com 2 peças se encontrando. 4 peças são coladas para formar uma unidade que é mais resistente, mais forte e melhor do que uma tábua maciça. O gráfico de cortes mostra todas as partes e peças da casa. É uma espécie de manual de instruções que diz onde vai a peça, em que comprimento deve ser cortada, o que é feito com ela e onde ela fica na casa. Então elas são transportadas para o seu destino. Esta casa, por exemplo, deve ter uns 12 pacotes. A madeira que usamos vem de florestas sustentáveis. Elas são certificadas e as plantações existem há mais de 50 anos. O sistema é tão eficiente que produz o mínimo de resíduos. Aqui nesta cesta temos os resíduos de 2 kits Enertia. Casas de madeira comuns podem produzir uma quantidade de lixo 20 vezes maior. Bom, se nós podemos projetar coisas de forma inteligente, desde a fabricação até a desmontagem, provavelmente seremos mais capazes de entender que tipo de resíduo será gerado no processo. E estamos presenciando praticamente um movimento para reaprender os princípios mais básicos de construção. Uma extraordinária comunidade no deserto do Novo México usa massa térmica para suprir todo o aquecimento de que necessitam.
Eles se desligaram há anos da rede elétrica, de esgoto e de água. O estilo é chamado bioarquitetura e as casas são chamadas de Earthships. Elas são construídas por pessoas que querem reduzir suas pegadas de carbono. Eu sou Jack Hamburger. Meu nome é Nicola Leduc e esta é nossa Earthship. Viver nesta casa tem sido divertido. Nós gostamos do fato dela ser autossuficiente. Não estamos presos às redes elétricas e gastamos menos de $100 por ano com energia. As pessoas não entendem que uma casa destas é feita da terra, mas que não estamos debaixo da terra e não sofremos de forma alguma. A terra não é primitiva, na verdade é um maravilhoso material de construção. As Earthships empregam pequenos sistemas solares que fornecem energia para a iluminação e aparelhos elétricos. A água da chuva é coletada do telhado e se transforma em água potável, e um sistema de esgoto simples aduba as hortas das casas. Mas no coração de cada Earthship, algo as torna únicas. É uma enorme parede, uma massa térmica feita de um dos mais corriqueiros itens de descarte da nossa civilização: pneus velhos. Há cerca de 3 bilhões de pneus nos aterros dos Estados Unidos. Você assenta pneus como se fossem tijolos, vai pondo uns sobre os outros. Muita gente se assusta com essas casas por causa dos pneus. Mas na verdade é muito fácil. E em grupo, acho que demoramos só uma semana para sentar nos 1000 pneus. Você pode ver como o pneu engole a terra. Nós experimentamos muitas coisas e acabamos ficando com um subproduto da nossa sociedade, que é um problema em todo o planeta: os pneus. Michael Reynolds criou o conceito das Earthships há cerca de 30 anos. A massa térmica é um agente de armazenamento de energia. Você faz a parede mais grossa que puder. Nossas paredes têm a espessura dos pneus mais 90 centímetros. Então isolamos o lado de fora e se você encher os pneus com terra, a terra do próprio local, você tem um cinturão de borracha que retém o calor. É um tijolo de alta compressão e construímos a partir disso. São bem resistentes a terremotos, são fortes, são bem pesados. Encher pneus com terra é tecnologia primitiva, mas é a física em sua sofisticação. Nos meses de inverno, os raios de sol, que ficam mais baixos no céu, aquecem a parede de pneus. Durante a noite, a massa térmica da parede de pneus lentamente espalha o calor armazenado pela casa. No verão, os raios de sol estão mais altos no céu e não alcançam o interior da parede. O mais importante é que os pneus que ficam abaixo da terra agem como um ar-condicionado, resfriando o interior e mantendo a temperatura da terra em torno de 13 graus. Este cômodo está com uns 21 graus, que é uma temperatura agradável, e a temperatura deste quarto se mantém a mesma ao longo do ano. As Earthships têm sido construídas com sucesso em mais de 20 países. O que aprendemos com estas construções é aplicado em outras construções simples que usam a mesma tecnologia com um preço acessível. Elas têm a mesma faixa de preço das casas convencionais. E isso tem que acontecer. As pessoas não vão comprar uma coisa que custa mais, mesmo que seja uma coisa que vai cuidar delas. As casas Earthships retomam princípios primitivos de construção. É realmente bem antiga a ideia de que massas térmicas podem ser empregadas em uma construção e podem ajudar a amenizar a temperatura interna, que podem armazenar calor durante o dia e distribuí-lo à noite. É uma propriedade básica da física que está sendo empregada de forma inteligente nas construções que não contam com os sistemas mecânicos de resfriamento ou aquecimento. Temos todo o conforto de uma casa comum. Assistimos TV, usamos o computador. Ela nos ensina a dar valor às coisas. Você aprende a conservar sua energia porque sabe que tem uma quantidade limitada armazenada nas baterias. Então apaga as luzes quando sai da casa ou sai da sala. Com os painéis fotovoltaicos e as baterias que são tecnologia de ponta, construímos a casa. Não precisamos de muita eletricidade para começar. Casas geralmente têm uma ideia pré-concebida. Isso é uma coisa diferente. É uma Earthship, é um navio que poderia navegar nos mares do amanhã. Ela não precisa de fios conectados a nenhum sistema. Tudo o que você precisa já está lá dentro.
Você está integrado à casa. Você ajuda a operar o sistema da casa. Está em contato direto com o movimento dela e a dirige de maneiras diferentes de acordo com a hora do dia e a estação do ano. Vou na direção contrária do que vejo os outros construtores ou engenheiros fazendo. Parece que o comum não funciona comigo. Foi por isso que criei a palavra bioarquitetura, porque a arquitetura não é o conceito que precisamos para o futuro. Mas se as Earthships são o corpo e a alma das casas do amanhã, existem pesquisas na linha de frente da ciência que finalmente trarão um ingrediente essencial para ajudar a reduzir as emissões de carbono. Esse ingrediente é a inteligência. Outra forma de reduzir nossas pegadas de carbono é contar somente com a energia solar para gerar eletricidade para as nossas casas. Este é um dos melhores exemplos dos Estados Unidos de casas abastecidas somente com energia solar. Ela é chamada de coletora solar e é uma das poucas casas do país sem sistema de calefação. Quando esta casa foi construída e no primeiro ano em que estava ocupada, não havia caldeira, aquecedor de água, lareira ou algum tipo de reserva de calor e, ainda assim, era uma das casas mais confortáveis em que alguém poderia estar. Um dos segredos da casa coletora solar é seu super isolamento. Além disso, ela não tem a carga elétrica de uma casa típica. Os elementos-chave da coletora solar são o excelente isolamento nas paredes, excelentes janelas para manter o calor no inverno e liberar o calor no verão, e também os painéis solares que ajudam a aquecer a casa. Nesta casa temos painéis solares para fornecer eletricidade no fundo, no meio e no alto temos painéis solares para aquecer a água. Os painéis que fornecem água quente eliminam a necessidade de uma caldeira. Então, o coração do sistema de aquecimento nesta casa é o tanque de quase 23 mil litros. Temos todos esses painéis solares, uma dúzia de painéis solares para água quente na parte mais alta do telhado. O calor desce por estes canos e é bombeado para dentro do tanque. Isso nos fornece a bateria térmica. É aqui que armazenamos o calor no inverno, mantendo a casa aquecida. O que faz dela uma casa ecológica não são apenas os painéis solares. A coletora solar foi totalmente construída e mobiliada com materiais sustentáveis. Cada decisão tomada na coletora solar foi feita pela sustentabilidade. O piso é de bambu, coletado de forma sustentável. Os armários de cerejeira são coletados da mesma maneira e são certificados. O acabamento da madeira é natural. Meios sustentáveis permitem que isso seja feito para sempre. Queremos ser capazes de fazer isso por toda a eternidade, para nossos filhos e netos por 7 gerações. O acabamento das paredes, o reboco, as tintas, são todos de compostos orgânicos pouco voláteis. O que temos aqui é uma ponta do sistema de ar fresco para a casa. Temos 76 metros de tubos subterrâneos. Eles começam a menos de 2 metros de profundidade e chegam a 2,5 metros, inclinando-se por todo o caminho. Isso regula a temperatura do ar. Lembra dos tubos que falamos antes? Eles trazem ar fresco para casa e o distribuem para cada quarto, cada banheiro e para a cozinha. O ar estagnado é extraído desses locais e eliminado para fora da casa. Às vezes, o trabalho que pode salvar o planeta acontece nos lugares mais improváveis. Veja, por exemplo, este estacionamento. O que está sendo testado aqui poderia ter um impacto global enorme. Meu nome é Bala Guru. Eu desenvolvi essa tinta inorgânica chamada de tinta ultramoderna. Estas amostras de testes fornecem a prova de algumas das suas mais notáveis capacidades. A tinta ultramoderna resiste à pichação, pode reparar concreto, é impermeável ao mofo e é à prova de fogo. E quando seca, adquire uma dureza próxima do diamante. Ao pintar sua casa com ela, você não precisará de uma nova demão, por pelo menos 1000 anos. E como o Dr. Bala Guru sabe que a sua tinta ultramoderna vai durar 1000 anos? A química por trás desse revestimento é um alumínio silicato. É a mesma formulação usada no exército chinês de terracota que tem mais de 2000 anos. Mas o que realmente deixa a tinta ultramoderna mais do que especial é sua capacidade única de purificar a atmosfera. É isso mesmo, ela realmente limpa o ar.
Estas propriedades vêm de um ingrediente chamado óxido de titânio. Quando a luz do sol atinge o revestimento, a energia dos raios ultravioleta praticamente destrói as partículas orgânicas. O óxido de titânio, o outro ingrediente, age como um catalisador e usa a energia do sol. Usada em muros e edifícios, a tinta ultramoderna poderia limpar o ar de cidades ao redor do mundo. Partículas de óxido de nitrogênio, um subproduto dos escapamentos de carros, pousam sobre a tinta ultramoderna. Nanopartículas da tinta ativadas pela luz solar quebram o óxido de nitrogênio letal e o transformam em nitrogênio inofensivo e gás oxigênio. Essencialmente, podemos usar toda a infraestrutura de transportes como uma ferramenta de limpeza. A tinta ultramoderna ainda está em fase de testes, mas os resultados iniciais são muito promissores. Apesar disso, a tinta ultramoderna não pode lidar com a maior ineficiência nas construções modernas, as janelas. Mas isto está mudando. Conheça dois dos principais cientistas americanos, Satyen Kadeb e Ed Tracy. Você procura uma janela para sua casa? Quer a melhor janela dos Estados Unidos? Nós temos o produto certo para você. Eles desenvolveram uma incrível tecnologia chamada janela eletrocrômica, que permite, com o toque de um botão, controlar a quantidade de luz e calor que atravessa o vidro. Eu vou usar uma pilha de 1,5 volt para mudar suas características de transmissão. Eu posso clarear o conjunto revertendo a polaridade. Esta janela de tamanho comercial é feita com 5 camadas de filme fino de cerâmica. Cada camada tem menos de 1/5 da espessura de um fio de cabelo. Quando se aplica baixa voltagem, a janela lentamente escurece. A reversão da polaridade faz a janela ficar clara novamente. Ou seja, os prédios começam a ficar vivos. Eles respondem ao ambiente. Em momentos críticos do dia, o prédio pode começar a se fechar, deixando apenas uma fresta para abrir de novo no momento certo. E isto, com certeza, está de acordo com a ideia de um prédio vivo. Se a tecnologia desta janela se espalhasse por todo o país, estima-se que seriam economizados 2 a 3% do gasto atual de energia. Pode não parecer muito, mas é o equivalente a 2.700.000 barris de petróleo por dia. Janelas eletrocrômicas ainda são muito caras e representam apenas uma parte da equação. Para ver a próxima geração de projetos de construções inteligentes, é preciso viajar até o escritório inteligente da Universidade Carnegie Mellon. Veja, o escritório inteligente é considerado um escritório e laboratório. A gente também dorme nele. Vivemos e trabalhamos aqui e estamos fazendo experimentos com coisas e tentando demonstrar produtos que podem ser usados agora. Pessoas muito inteligentes estão trabalhando em projetos de altíssima tecnologia para a sua casa. Basicamente, eu vou fazer a análise de exaustão de gás. Estou trabalhando em controles de ar-condicionado, usando uma rede de sensores. Eu estou trabalhando no gerador a biodiesel com recuperação de calor, que é a parte de todo um escritório inteligente de um sistema de suprimento de energia. Ar-condicionado para você e para mim. Ligado às molduras externas do local estão as venezianas inteligentes. As venezianas inteligentes têm sensores no telhado que rastreiam a posição do sol. Por meio de algoritmos de computador, elas controlam o ângulo das peças em relação ao ângulo do sol, bloqueando a claridade excessiva. Elas podem refletir a luz e, por isso, não é preciso usar muita luz artificial. E também filtram alguns dos raios ultravioleta que acabam entrando. Assim, podemos reduzir a carga de resfriamento e não temos que gastar muita energia, nem iluminação, nem resfriamento. A inovação do desenho do piso elevatório modular do escritório inteligente permite mudanças com pouco ou nenhum desperdício. Os módulos contêm conexões de eletricidade, telefone e computador e podem ser mudados para qualquer lugar do piso. Esta área na qual estamos é a sala de reuniões, mas poderia ser facilmente transformada em apenas um dia em vários gabinetes. Economizamos muito nos custos de instalação. Não é difícil mudar tudo. Eles estão conectados com cabos bem longos. Eu poderia mudar uma peça por outra. Uma pessoa pode mudar seu gabinete para este lugar. Ele terá tudo pronto para se conectar. Um sistema em particular que está sendo desenvolvido aqui pode ter implicações muito amplas. Em todas as ligações atuais, o ar-condicionado liga e desliga com base num sistema de termostato montado na parede. Aqui nós estamos tentando usar sensores que podem ser colocados no pulso ou no braço da pessoa. Esses sensores podem se comunicar com o sistema central, informando a frequência cardíaca da pessoa, a temperatura da pele e se a pessoa está transpirando. Se você estivesse usando o sensor e andasse em sua casa ou em seu escritório,
O sistema de controle saberia que você está lá, quem você é e padronizaria a temperatura do ar e a luminosidade do jeito que você gosta. Então isso faz do seu metabolismo parte do metabolismo do prédio. Você se torna parte integrante dele. A ideia é a de que o prédio pode realmente se tornar uma coisa parecida com um sistema vivo. Eu acho isso incrível. A notável pesquisa desenvolvida neste escritório inteligente é projetada para pequenos e médios espaços. Mas novas tecnologias verdes estão sendo desenvolvidas para resfriar nossos centros urbanos. Se forem bem-sucedidas, poderemos mudar a natureza de nossas cidades. Em Chicago está acontecendo algo que pode tornar o planeta mais verde. Em um típico dia de verão, como a maioria das cidades do mundo, Chicago está a vários graus acima de várias cidades do interior. É o efeito conhecido como ilha de calor. Nossas cidades se tornaram ambientes quentes, áridos e requerem grandes quantidades de energia para tornar a vida confortável. A carga nas linhas de transmissão é enorme e as companhias elétricas sofrem nos picos de demanda. Mas agora há um jeito de transformar nossos centros urbanos em um ambiente melhor. E tudo o que precisamos fazer é olhar para o alto dos prédios. Meu nome é Sado Johnston, sou representante do Departamento Ambiental de Chicago e estamos sobre a cobertura verde da prefeitura. São 2 quilômetros quadrados de pradarias, 12 andares acima do nível da rua, no centro de Chicago. Coberturas verdes como esta podem ser até 15 graus mais frias do que as coberturas comuns. As entradas de ar-condicionado da prefeitura estão localizadas diretamente sobre a cobertura verde. Assim fica mais fácil controlar o ar no interior, porque o ar-condicionado gera calor. Então geramos menos calor quando colocamos uma cobertura verde. Isso reduz os custos com o ar-condicionado e mantém o ambiente fresco. O jardim fez a prefeitura economizar $6 mil por ano em custos de energia, o que eliminou a emissão de cerca de 45 toneladas de dióxido de carbono pelas usinas elétricas. Ele também ajuda a reduzir a quantidade de água de enxurrada que inunda o sistema de esgoto já sobrecarregado de Chicago. Nesta cobertura verde, temos de 5 a 10 centímetros de terra. É uma terra super leve, 80% inorgânica, que absorve água da chuva e a retém por cerca de 48 horas, período no qual ela pode ser usada antes de evaporar. Então, menos do que isso vai para o sistema de esgoto. A maioria das coberturas feitas de piche precisa ser substituída a cada 20 anos. Mas a cobertura verde da Prefeitura de Chicago pode durar 50 anos ou mais, porque as camadas de solo e vegetação protegem o telhado dos raios ultravioletas nocivos. Há centenas de pessoas que nos olham de cima todos os dias. Algumas até mudaram seus escritórios para andares mais altos para poder ver esta cobertura verde de cima. Elas gostam de sua beleza, então há realmente um impacto na qualidade de vida e um impacto econômico. Embora o investimento inicial seja alto, há um movimento em Chicago para encorajar a criação de coberturas verdes por toda a cidade. Isso poderia economizar milhões de dólares e desempenhar um papel importante na redução do aquecimento global. Imagine voar sobre a cidade. Imagine que você é um pássaro, está voando e vendo pradarias em vez de telhados pretos. Além de refrescar a cidade e captar água da chuva, ela traz uma função ecológica de uma bela pradaria urbana. Nesta visão do futuro, os telhados podem ser verdes, mas reduzir as pegadas de carbono dos sistemas de ar-condicionado ainda será um dos maiores desafios para o ambiente. A maioria dos prédios, na verdade, cria mais calor com suas atividades. Um prédio de escritórios, por exemplo, é um enorme gerador de calor. Isso se deve aos equipamentos dos prédios, à iluminação e, na verdade, também às pessoas. Pessoas são uma tremenda fonte de calor nos edifícios. Algumas das mais inovadoras pesquisas para resfriar prédios estão sendo realizadas no Laboratório de Conversão Térmica Avançada. Vamos até o laboratório. Estamos testando uma forma de ventilação nos equipamentos de ar-condicionado. Estamos interessados naqueles que são ultra eficientes. Como algo saído dos filmes de ficção científica, estes tubos e condutores podem medir a eficácia de praticamente qualquer sistema de aquecimento ou resfriamento. Estes grandes dutos estão no local de entrada de ar, permitindo uma condição de verão de Miami ou de inverno do Alasca. E este é um dos objetos de teste.
Este é o ar saindo. E nós temos sensores espalhados aqui. Podemos medir coisas como temperatura e umidade e a natureza exata do ar que sai. O equipamento que está sendo testado hoje pode parecer estranho, mas é parte da próxima geração de condicionadores altamente eficientes. É chamado resfriamento evaporativo dessecante aprimorado. É um nome que só os cientistas podem gostar, mas é uma tecnologia que todos vão amar. E como o nome diz, ele usa dessecante para carregar um resfriador evaporativo, diferente do ar-condicionado tradicional, que basicamente usa refrigeradores para soprar ar frio no ambiente. Dessecantes são soluções de sais como o brometo de lítio, capazes de absorver água e secar o ar. Isso gera um baixo ponto de orvalho e aumenta a capacidade de resfriamento de um resfriador evaporativo, produzindo níveis de temperatura e umidade do ar agradáveis no ambiente. O dessecante circula e, quando é atingido pelo ar quente, libera água, que evapora no ar externo. Esta é uma das propriedades únicas do dessecante. Ele seca o ar por meio do calor. Em essência, ele usa o calor para resfriar. Felizmente, ele usa muito pouco calor. É o tipo de calor que você pode obter de um coletor solar. O dessecante seco circula de volta e está pronto para ser usado novamente para absorver mais água do ar. Quando estiver em operação, o protótipo visto aqui vai usar 1/4 da energia de um ar-condicionado convencional, o que significa menos emissão de carbono. Poderia mudar para sempre a maneira de resfriar edifícios. Nós pensamos como poderíamos juntar tudo isso. Eu e outros pesquisadores pensamos juntos e chegamos a isso. Foi algo como... Ahá, conseguimos! Ele realmente tem o potencial de revolucionar a tecnologia de resfriamento, tornando-a mais eficiente. A tecnologia de resfriamento está prestes a se transformar. E quando as mudanças chegarem, cidades cinzas terão todas as ferramentas para se transformarem em cidades verdes. A luta para reduzir o aquecimento global vai nos levar às maiores cidades do mundo. Geralmente, não pensamos em Nova York como um lugar de prédios ecológicos, mas isto está prestes a mudar. Eu sou Rafael Pelli, sou projetista do Soler. Tivemos o privilégio de fazer o primeiro prédio de apartamentos realmente ecológico da cidade. A cobertura verde do Soler capta a água da chuva, que é reutilizada em alguns dos sistemas do prédio. Ele tem sua própria usina de tratamento de esgoto, a primeira em um prédio de apartamentos de Nova York. A maior inovação tecnológica verde veio com suas células fotovoltaicas, ou PVS, que suprem 5% da energia do prédio. As PVS se tornaram parte do desenho do prédio. Essa foi uma das primeiras vezes que se colocou PVS nas paredes de um prédio em vez de colocá-las no telhado. Tivemos que trabalhar com muitos construtores de janelas para saber como iríamos adequar os componentes elétricos ao vidro. As fotovoltaicas não são vistas como um apêndice, mas como algo integrado ao desenho de forma bem-sucedida. Esse painel não só fornece energia, como também, na verdade, serve como parte do exterior do prédio. É o revestimento do prédio. Do outro lado da rua, no Verdesian, outra tecnologia verde está sendo empregada para literalmente redirecionar a luz solar. Meu nome é Kevin Grade, eu sou engenheiro civil do Verdesian. Eles são chamados heliostatos e quando estiverem funcionando vão seguir o sol automaticamente ao longo do dia. O parque ao lado só recebe 3% de luz solar ao longo do dia. Os heliostatos procuram o sol e defletem a luz para o parque. As árvores e plantas podem se desenvolver melhor. A luz do sol será rebatida por espelhos de 2,5 metros de largura, especialmente desenhados, para o parque do outro lado da rua, que ainda está em construção. Sem estes heliostatos, este parque teria pouca luz solar direta. Eles são controlados remotamente por um modem alemão e podem ser movidos em tempos diferentes. Também podem ser movidos daqui do prédio por engenheiros. Também estamos pensando em um para a noite, porque a lua pode refletir a luz e não precisaríamos gastar muita eletricidade com iluminação. A poucos quarteirões, um prédio ainda mais ecológico está sendo construído. É o visionário Visionaire.
todos os seus 33 andares estão sendo construídos com materiais sustentáveis. Este prédio usa concreto feito com cinza volante. Cinza volante é um subproduto industrial que substitui o cimento. Sabemos que o cimento demanda muita energia para ser produzido. Desta forma, poupamos energia e usamos um composto reciclado na construção. O concreto feito com cinza volante é mais denso e tem a superfície mais lisa do que o concreto normal. Quão verde será este prédio? O aquecimento para estes apartamentos virá de energia geotérmica. O calor geotérmico pode ser armazenado a partir de quase qualquer parte do mundo, mesmo no leito rochoso sob a cidade de Nova York. O sistema geotérmico usa essencialmente a energia gratuita da Terra, que está bem abaixo da ilha de Manhattan, no leito rochoso. Até o equipamento de construção está sendo usado de forma ecologicamente consciente. Os guindastes usam combustível diesel com baixíssimo nível de enxofre, o que é melhor para o ambiente e reduz o impacto da emissão de combustíveis fósseis na qualidade do ar. Um pouco mais adiante, no centro de Nova York, o maior prédio de escritórios do mundo já está pronto. O Hearst Tower. Ele tem um sistema de coleta de água da chuva. A mobília e os materiais do prédio são feitos de recursos renováveis e a luz natural é usada em todo o prédio. Mas o principal motivo da fama do Hearst Tower, além de sua beleza, é o fato de o prédio ser pioneiro em sustentabilidade ambiental, devido à forma como foi construído. O sistema usado é conhecido como DiaGrid, e o Hearst Tower foi o primeiro a adotá-lo nos Estados Unidos. Uma das coisas especiais a respeito do edifício Hearst é o DiaGrid, que fica do lado de fora do edifício. É a estrutura ou a moldura do prédio. Um prédio típico tem colunas verticais. O DiaGrid significa que não há colunas verticais do lado de fora do prédio. Este prédio foi feito com estruturas em forma de triângulo, e esse formato torna o prédio mais forte e, ao mesmo tempo, utiliza menos aço. Muito menos aço. 2.000 toneladas. Uma economia de 20% quando comparada a um prédio convencional semelhante. Os triângulos são mais fortes porque as forças exercidas pelo peso do prédio são distribuídas igualmente. O esqueleto forma a estrutura do prédio e ajuda a criar uma tremenda economia na quantidade de aço empregado. É uma estrutura muito mais eficiente. Então, são menos recursos naturais e menos energia que vão ser empregados no prédio. Menos aço também significa menos obstáculos, menos elementos na construção. Então, você tem essa grande visão geral de Manhattan como resultado. A tecnologia de projetos e a engenharia criam um prédio melhor para o meio ambiente e um lugar melhor para as pessoas através dessa integração. E como vai ser o prédio do futuro? A empresa de arquitetura de Kevin Burke, a William McDonnell e Associados, vem explorando alguns dos mais empolgantes conceitos em edifícios verdes. Nossa empresa foi chamada para dar uma olhada no projeto do aeroporto e imaginar como seria um aeroporto do futuro. Nosso projeto incorpora painéis fotovoltaicos nos telhados para criar energia para o prédio e integra coberturas verdes, amenizando as temperaturas das dependências do aeroporto, captando água de chuva e produzindo oxigênio. Isso então traz todos os benefícios obtidos pela introdução dessas tecnologias. Este é o projeto para uma cidade na China. Mais de 600 milhões de pessoas vão se mudar de suas cidades no futuro próximo e como podemos ajudá-las a fazer isso de uma forma que não seja prejudicial ao ambiente. Nosso desafio foi olhar para essas fazendas que existem no campo e propor uma forma de criar uma cidade que não eliminasse a capacidade produtiva das terras. Assim, nosso conceito é literalmente pegar as fazendas e elevá-las, transformando-as na paisagem das coberturas dos prédios e deixando a cidade abaixo delas. O esgoto dos prédios poderiam ser captado e os nutrientes poderiam ser usados como fertilizantes. Estamos pensando em fornecer uma maior conectividade de telhado para telhado com essas pontes e também na incorporação de painéis solares para produzir energia e aquecer água. Então, cada um dos grupos de prédios poderia operar como um organismo na cidade como um todo. Fomos contratados por uma revista para dar nossas ideias a respeito de como seriam os escritórios do futuro. A cobertura interna poderia ser composta de um sistema de painéis fotovoltaicos que poderia criar energia ou incorporar plantas tanto no exterior como no interior e nos saguões.
As pessoas dentro do prédio, em vários andares, teriam locais onde poderiam sair e se conectar com o exterior. Finalmente, pensamos na ideia do projeto para a desmontagem. Como este prédio, no fim da sua vida útil, teria suas partes separadas para serem recicladas e usadas em novos prédios. Pessoas em todo o mundo estão estudando formas de reduzir as pegadas de carbono e realizar construções mais eficientes. O trabalho dos cientistas, engenheiros e projetistas é provar que podemos viver com um estilo de vida sustentável e que nossas construções podem ter um impacto positivo no ambiente. Eles estão mostrando que a cada dia um mundo mais verde está ao nosso alcance. Versão brasileira Vox Mundi.